Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo sobre filosofia. A proposta seria supostamente falar sobre o idealismo alemão, mas, mas infelizmente eu não vou conseguir ainda e vou continuar nesses tópicos iniciais sobre o que antecederam e que caracterizaram o movimento romântico, né? Que fez ali uma espécie de tentativa de superação da proposta iluminista. Mas um dia eu chego lá, com a graça de Deus, eu chego lá e faço um comentário mais abrangente sobre o idealismo e destacando que eu, infelizmente, alguns autores são mais relevantes do que outros, ou, entre aspas, legaram elementos que, né, surtiram, deixaram uma marca, uma influência maior. Então, assim, para esses autores especial, eu tenho que produzir mais de um vídeo, como no caso de Platão, Aristóteles, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche. Então, assim, serão mais de um vídeo sobre essas figuras, né? Mas, por enquanto, eu ainda estou aqui para discutir um pouco sobre essa gênese, né? E características essenciais do romantismo, né? Porque, repetindo, né? Devido aos vícios e à nossa formação escolar, nós ficamos com aquela impressão, né, de que o romantismo foi um gênero literário, um modo de fazer poesia, mas o romantismo foi muito mais do que isso, né? Foi em traços, uma corrente, uma escola filosófica ampla e que legou uma série de influências e que é importante, de certa forma, até hoje, e de certa forma molda muito do nosso modo de pensar, né? Sobre a nossa relação com a natureza, com o sagrado, a subjetividade, as nossas paixões, etc, né? Primeiro, a questão que, assim, antes da difusão radical promovida pela Revolução Francesa, que é de 1789, ele já no finalzinho do século XVIII, na Alemanha, quer dizer, a têmpera, né, o elemento, enfim, né, a visão, né, a perspectiva cultural registrou entre os anos de 1770 e 1780 as primeiras e clamorosas, né, modificações que, sobre a passagem do século, teriam levado gradualmente a isso que nós já chamamos de, entre aspas, superação do iluminismo e entre aspas, afirmação do romantismo. Porque eu compreendo o iluminismo como uma vertente ali da produção filosófica de influência burguesa, que elevava o indivíduo a um patamar especial e que tinha essa ilusão, vamos dizer assim, né, de que quanto mais luz, quer dizer, quanto mais racionalidade e desenvolvimento técnico-científico, mais elevado seria o sujeito, pelo menos em termos morais, e mais ordeiras seriam as sociedades. Só que alguns autores, mesmo ali do período iluminista, né, na França, passaram a suspeitar disso, né? E de que a forma de racionalidade apregoada pelos iluministas e o modo como eles pensavam a relação entre ciência, técnica, racionalidade e indivíduo não produziam elementos positivos, muito pelo contrário, eles distorciam e impediam que o ser humano expressasse a sua natureza ou esses seus elementos essenciais de forma plena. E deve uma série de críticas ao iluminismo e, de certo modo, uma tentativa de superar essa ideologia ou os elementos básicos ligados ao pensamento iluminista. Agora, um movimento, né, que surge chamada Alemanha, apesar de a Alemanha como nação não existir no período, né? Então, o movimento que promoveu essa reviravolta foi, entre aspas, a tempestade de ímpeto, né? Cujas posições e ideias de fundo eram, primeiro, entender a natureza como força onipotente e criadora de vida. Porque, como eu disse, no pensamento, assim, grosso modo, dos iluministas, a natureza, entre aspas, não era levada muito em consideração, e surge aqui, entre esses pensadores alemães da virada do século XVIII para o século XIX, essa compreensão da natureza como uma força onipotente e criadora de vida,
vista quase como, entre aspas, uma entidade divinizada. A questão, por exemplo, do gênio, né, como força originária que cria de forma semelhante à natureza, é regra de si mesma. Quer dizer, o gênio, essa potência da criatividade humana, ela é tão criadora e genial, né? Criadora originária de novas ideias, de novos conceitos, da mesma forma que a natureza tem também uma potência de criação de coisas novas, da vida. Então, o gênio humano e a natureza passam a ser compreendidas por esse movimento intelectual que surge na Alemanha como entes quase que, entre aspas, divinos. E é uma coisa que, por exemplo, no cotidiano nós ainda, de certa forma, pensamos assim. Essa noção, por exemplo, do gênio, seja no esporte, nas artes, na música, na literatura, na poesia, etc. De uma pessoa que cria do nada, uma pessoa que, entre aspas, como eu disse, né, um gênio. E esses autores aqui dos princípios do romantismo, que lançaram as bases para o romantismo, passam a, entre aspas, valorizar esses dois elementos, né? A natureza como algo que cria espontaneamente, né? Então, essa potência criadora, e o gênio também, né? Que tem essa mesma potência criadora, inventiva, que a natureza, né? Depois tem a questão do panteísmo, né? Que começa a se contrapor àquela concepção iluminista da divindade como razão suprema. Porque os iluministas, pela boa parte deles, né? Não eram ateus, mas eles pensavam ou idealizavam uma espécie de divindade como uma razão suprema, né? Um professor universal, né? O detentor das luzes, que dissemina conhecimento, informação, criatividade, etc. Mas esses autores aqui dos princípios, que deram as bases para o iluminismo, tinham uma visão panteísta sobre a divindade e idealizavam esse gênio criativo humano e a natureza como, entre aspas, divindades, né? Porque nós também criamos coisas, entre aspas, a partir do nada, né? Tanto a partir dessa potência criativa do gênio humano, quanto também a natureza, né? Então, uma visão, entre aspas, religiosa e mística envolvendo o gênio e a natureza. E depois tem a questão do sentido pátrio, né? Que é a expressão, que é expresso no ódio à tirania, que de certa forma é uma reminiscência, um desdobramento do pensamento iluminista, de contraposição ao antigo regime, na exaltação da liberdade, porque há a valorização da subjetividade e da individualidade, e no desejo de infringir, né, de desrespeitar convenções e leis exteriores. É bacana a gente pensar, por exemplo, nas repercussões desse pensamento romântico sobre, por exemplo, os intelectuais brasileiros, né? Claro que esses ideais românticos chegam aqui no Brasil muito tardiamente, porque se esses princípios, esses elementos basilares que dariam origem ao romantismo são forjados aqui nas décadas de 1770, 1780, esses ideais chegam aqui no Brasil especificamente, né, na colônia, na segunda metade do século XIX. Então, autores como Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves, Machado de Assis, todos eles são influenciados e escrevem a partir desses ideais românticos, apesar de fazerem isso 70, 80 anos depois de lançar essas bases. Mas, como eu disse, mas, por exemplo, se vocês pararem para pensar naqueles romances românticos, por exemplo, de José de Alencar, por exemplo, porque na Europa eles tinham um passado medieval, né? A poesia trovadoresca, tiveram as cruzadas, os cavaleiros, né, medievais. Aqui no Brasil nós não tivemos nada disso, como signo pátrio, né, ou da nacionalidade, né? da potência desses símbolos nacionais. Mas nós tivemos, por exemplo, o índio. Então, autores como José de Alencar, que tem Iracema, o Guarani, que evocam esse índio, essa, entre aspas, uma figura ancestral, mas que ainda existia, né, supostamente nas matas, era idealizado, mas uma série de poemas evocando essa figura que é quase mítica, né, do índio como símbolo nacional, a questão da constituição do hino, dos signos nacionais como a bandeira, etc. Né? Essa evocação de elementos pátrios e nacionais que são diferentes do outro, a rebelião,
no movimentos contra a coroa, etc. Todos esses movimentos que aqui no Brasil surgem, né, no século XVIII ou do século XIX, a segunda metade do século XIX, inclusive, na verdade, eles têm, de certa forma, uma influência ainda desse pensamento que deu origem ao romantismo, né? E que depois se expressa de várias maneiras. Porque, assim, infelizmente, não dá para fazer esse paralelo direto, porque essas ideias chegam no Brasil muito tardiamente, né? Apesar de terem um desenvolvimento bastante satisfatório, né? Agora, a questão da predileção, desse apreço maior pelos sentimentos fortes e pelas paixões impetuosas, que é um outro elemento que é, assim, quando a gente pensa no romantismo, a gente associa isso, né? Essa predileção, esse apreço, esse destaque aos sentimentos fortes, né? Mais avassaladores, e pelas paixões impetuosas. É como eu disse, é só recordar de alguns daqueles poemas românticos, da produção literária dos nossos autores nacionais, a gente percebe essa influência do pensamento romântico, né? E daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, porque muitos desses autores, desses, entre aspas, filósofos associados ao romantismo, eles tentavam ter uma produção intelectual mais abrangente. Não foram só filósofos, muitos deles foram também dramaturgos, poetas, romancistas, teatrólogos, até realizaram pesquisas científicas, também ingressaram no cenário político, etc., né? Tentaram realizar uma produção mais abrangente e isso também se percebe aqui entre os nossos intelectuais. Então valeria a pena parar um dia para tentar pesquisar ou refletir sobre esse impacto do pensamento romântico, ali, alemão, sobre a intelectualidade brasileira do século XIX, em especial da segunda metade do século XIX. E como eu comentei antes, os movimentos revoltosos ou revolucionários aqui das Américas, muitos deles aconteceram antes dessa era das revoluções na Europa, e seria interessante pensar como é que eles se retroalimentaram, né, mutuamente. Seria um bom tema para eu parar aqui e falar durante os 20, 30 minutos. Agora a falta é bibliografia para isso. Eu não tenho nada falando sobre esse assunto. Agora, quem deu sentido e importância supranacional a esse movimento, Tempestade e Ímpeto, que eu não sei pronunciar em alemão, é Sturm am Tronco, não sei como é que se fala, foram principalmente o Goethe, que ele é mais conhecido por duas obras dele, que é o William Minster, né? E o Fausto, né? Que é uma peça teatral em 2 tomos, né? Então Schiller e filósofos como Jacob e o Herder, né? Com suas produções poéticas e literárias. Agora tem essa questão do papel desempenhado pelo classicismo em relação a esse movimento, né? Tempestade de Ímpeto e o romantismo. Porque assim, classicismo aqui começa a tentativa de retomar os ideais clássicos e realizar uma produção tanto filosófica quanto literária, artística, sob ali o signo ou a evocação de elementos ligados à cultura clássica, em especial da Roma Antiga. Porque, por exemplo, muitos dos mitos que nós conhecemos e associamos à Grécia Antiga, na verdade eles não foram produzidos por gregos, mas sim por poetas e por poetas romanos, né? Como, por exemplo, Ovídio e Virgílio. Porque, por mais que, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia sejam aquelas epopeias fundadores da civilização ocidental, mas, de fato, as Metamorfoses de Ovídio e a Eneida de Virgílio é que foram os textos, os grandes textos, porque eles foram muito mais lidos. Então, todos esses movimentos, por exemplo, esse aqui dos finais do século XVIII, fazem esse revival, né? Essa tentativa de fundar um novo classicismo, né? Ou um neoclassicismo, ele se funda basicamente aqui, né? Nessa espécie de releitura de autores clássicos da Roma Antiga. Então, assim, aí, quem diz isso é Giovanni Reale, né? Eu acho que eu peguei isso do livro dele, que assim, que tem essa coleção, mas eu não estou aqui com porque na verdade isso aparece, pelo menos nessa obra, no volume 2, só que eu só estou aqui com o volume 1, porque o volume 1 ele fala sobre a filosofia, entre aspas, pagã, e sobre a filosofia medieval, e o segundo volume que ele fala sobre essa filosofia moderna, né? Do Renascimento Humanismo até
Acho que não. Segundo, ele só fala sobre isso no terceiro volume, nessa coleção, que ela é mais sintética, ela é menorzinha. Eu gostaria de ter aquele em 7 volumes, eu acho, mas acho que nem tem mais à venda. Só esse aqui em 3 volumes. Então, voltando. Em uma outra vertente, esse neoclassicismo, né, o novo classicismo, surgido com Johann Winckelmann, que ele viveu entre 1717 e 1768, agiu como um corretivo para a confusão e o caos, né, desse movimento, né, do tempestade e ímpeto, impondo-se pouco a pouco como um dos polos dialéticos do romantismo. Porque conforme o Winckelmann, ou eu digo Winckelmann, né, porque tem um W, é difícil a gente pronunciar como se fosse como se tivesse um dizer ou de ver. O único caminho para se tornar grande seria a imitação dos clássicos, né? A imitação dos antigos, que consistiria em readquirir o olhar dos antigos. Nesse sentido, a, entre aspas, imitação dos clássicos leva não só à natureza, mas também à ideia que é uma natureza, de que é uma natureza superior. Quer dizer, o verdadeiro artista moderno descobriria as belezas naturais, ligando-as com o belo perfeito e, com o auxílio das forças sublimes nele inerentes, torna-se regra para si mesmo. Esse novo classicismo, que é uma espécie que mantém uma relação de uma relação dialética com esse romantismo que surge aqui, né, nos finais do século XVIII, na Alemanha, aspira, né, portanto, a mudar a natureza em forma e a vida em arte, né, não repetindo, mas renovando aquilo que os gregos fizeram. Porque, como eu disse, surge esse movimento neoclassicista, né, mantendo essa relação dialética com esses autores românticos ligados ao movimento Tempestade e Ímpeto, que tentam evocar esse contato maior com a natureza, uma visão panteísta, e associando-se a isso a noção de que apenas esse resgate e essa inspiração pelos clássicos, né, que trarão uma renovação, né, esse espírito filosófico, né, do tempo deles. Agora, se nessa perspectiva romântica, os aspectos importantes desse novo classicismo foram, primeiro, a medida, o limite e o equilíbrio como marca desse novo classicismo, né? O movimento romântico nasceu justamente do impacto entre a impetuosidade, nessa agressividade e falta de medidas, esse movimento intelectual chamado tempestade de ímpeto, e esse limite do novo classicismo que surge aqui, né? Aí depois tem essa questão, entre aspas, do renascimento dos gregos, desses clássicos, né? Essencial também na filosofia e na arte, né? Aí depois tem essa questão, entre aspas, da complexidade do fenômeno romântico, né? E dessas suas características essenciais. Porque, como eu disse, nós, devido à nossa formação escolar, e talvez justamente a intelectualidade brasileira no século XVIII ter sido fortemente influenciado por essas duas vertentes aí que surgem nesse, entre aspas, finais do século XVIII na Alemanha, que é dessa impetuosidade do movimento pré-romântico, né, o fundador do romantismo, a tempestade de ímpeto, de um lado, e do outro, desse neoclassicismo ligado ao romantismo, né, medido ou marcado por essa busca da medida, né, dessa evocação e não imitação, né, mas inspiração nos clássicos gregos. Esses dois elementos marcaram profundamente a intelectualidade brasileira do século XIX e, portanto, até hoje nós colhemos os louros, né, ou os frutos dessa influência. Então, por isso, quando a gente pensa em romantismo, a gente tem esses elementos tão claros, porque realmente ainda não precisa, tanto na formação escolar como universitária, é impossível não sermos influenciados por esses ideais básicos desse pensamento romântico, repetindo, justamente porque nós somos alvos, né, durante o século XIX, de uma influência muito forte dessa intelectualidade, dessa filosofia, desse pensamento romântico alemão, em inúmeros autores. E depois do idealismo alemão, né, figuras
ou de autores que, entre aspas, eram críticos, por exemplo, um autor que eu gostaria de tratar no futuro, que é o Hegel. Então você pensa em autores como Silvio Romero, Tobias Barreto, Machado de Assis e uma série de outros que literalmente citam, né, o idealismo, tanto numa defesa ou numa espécie de tentativa de alinhar-se a ele, como na tentativa de crítica. Porque, por exemplo, é impossível ler um autor como Machado de Assis e não perceber ali referências explícitas, né? Ou implícitas, né? Ocultas, aliás, a um autor como Schopenhauer, né? Mas isso aí é um assunto para um outro dia. Porque tem a questão que é o seguinte, mesmo na complexidade extrema do fenômeno romântico, seria possível distinguir em seu interior uma série de perspectivas e de categorias que definiriam os seus traços essenciais. A palavra romântico aparece pela primeira vez na Inglaterra em meados do século XVII, para se referir ao fabuloso, o extravagante, o fantástico, o irreal, né? E é engraçado que a gente tem essa noção, quando a gente para pensar, por exemplo, no cinema alemão do período entre guerras, com aqueles monstros, com seres fabulosos, com demônios, espíritos, porque há toda uma atmosfera do fantástico, do fabuloso, do irreal, do incrível, que é associado a esse romântico, né? Mas depois vem aquela questão, pelo menos na literatura e na poesia, né, dos ultra-românticos, né, daquele apego e da descrição do diabólico, do satanista, que realmente é o que é fantástico, né, que é irreal. Agora, gradualmente, né, ao longo das décadas, o termo romântico passou a indicar o renascer do instinto e da emoção, que é algo que é bem próximo, são dois elementos que são próximos da nossa compreensão, mesmo do senso comum desses ideais românticos, né? Primeiro, a associação do romantismo com o irreal, ou com o fantástico, e depois a associação do romântico, né, do romantismo, com essas emoções mais à flor da pele, né, focadas pelo racionalismo prevalecente no século XVIII. Porque, como eu disse, se a expressão romântico surge em meados do século XVII na Inglaterra, inicialmente associado com o fantástico, com o irreal, ele gradativamente se associa a esse sentimento mais aflorado, né? Mais instintivo, e ao longo ali do século XVIII ele é abafado por aquele movimento racionalizante, não, racionalista, ligado ao iluminismo. Agora, do ponto de vista historiográfico e geográfico, o romantismo se refere a um movimento espiritual que, envolvendo não só a poesia, a filosofia, mas também as artes plásticas, a escultura, né, e a música, desenvolveu-se na Europa entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX, que, como dizer, nesse período transicional entre o século XVIII e o século XIX. A partir da Inglaterra, né, você tem autores, por exemplo, da poesia como John Keats, que é o mais célebre, né, mas existem inúmeros outros. O movimento se expandiu por toda a Europa, França, Itália, Espanha. Mas claro que isso chegou também, como eu disse, um pouco mais tardiamente, mas chegou aqui às Américas. Por exemplo, o Brasil é farto de exemplos disso, né? Agora, sim, mas a manifestação, entre aspas, modelo, né, ou paradigmática do romantismo foi, em todo caso, a que surgiu na passagem do século, repetindo, né, do século XVIII para o século XIX, em especial na Alemanha, com o movimento que eu já citei, que é o Tempestade em Ímpeto, com autores como Herder, Schiller, Goethe, Winckelmann e vários outros. Né? Nessa sensibilidade romântica, dominou o amor da irresolução, das ambivalências dos sentimentos, da preocupação e inquietação que se comprazem de si e se exaurem em si mesmas, né? O termo típico para indicar esse estado de ânimo foi o, entre aspas, anseio. Como eu vou pronunciar a palavra em alemão, que é Sehnsucht. Eu deveria ter olhado lá no Google Tradutor como é que se pronuncia essa palavra. Assim, é um desejo que jamais pode alcançar sua própria meta, porque não há conhecer e não quer, e quer
ou não pode conhecê-la, um desejo de desejar, um desejo que é um sentido como inextinguível e que justamente por isso encontra em si a própria satisfação. Quer dizer, uma das marcas do romantismo é esse desejo que jamais pode ser alcançado, né? É essa meta, né? Essa exacerbação das paixões. E como eu disse, de fato, é um movimento que surge de forma subterrânea de crítica às luzes do racionalismo, e ele explode nesses finais do século XVIII e início do século XIX. E acaba se disseminando ali entre a juventude alemã, francesa, das ex-colônias das Américas, etc., né? Como no exemplo brasileiro. Né? Aí tem dezenas de exemplos que a gente poderia citar. Agora, em síntese, né, essas ideias fundamentais do romantismo são esse anseio, essa busca pelos sentimentos mais exacerbados possíveis, né, é o desejo, ou seja, essa busca pelo desejo irrealizável, porque aquilo que anseia é o infinito, que é o sentido e a raiz, né, do finito. Sobre esse ponto de vista, tanto a filosofia como a poesia ou literatura ou produção estética, né, do romantismo estão absolutamente de acordo. Tanto a filosofia deve captar e mostrar a ligação do infinito com o finito, ou contrário, né, do finito com o infinito, enquanto a arte deve realizá-lo. A obra de arte é o infinito, a expressão máxima desse sentimento, né, desse anseio, que se manifesta no finito. Porque, como eu disse, ainda evoca essa visão panteísta, né? Que talvez até seja uma espécie de releitura, por exemplo, do Spinoza, né? Também era um autor que defendia esse panteísmo. Acho que Spinoza era um filósofo judeu português ali do século XV, XIV, no início da modernidade. A natureza subtrai inteiramente da concepção mecanicista iluminista, entende-se como via que cria eternamente, né? Como grande organismo de todo afim ao organismo humano. A natureza é jogo imóvel de forças que gera todos os fenômenos, compreendendo o humano, e, portanto, essa força é a própria força do movimento divino. É como já toda essa evocação dessa visão em relação ao gênio da potência criativa humana e da natureza, a partir de uma perspectiva que é panteísta, quer dizer, a natureza e o gênio humano, elas são manifestações do infinito no finito, que é o produto final dessas obras, né? Do poema, da peça de teatro, do ensaio filosófico, etc. Né? Depois tem, por exemplo, a questão do estritamente ligado a esse sentido de natureza está o pânico, ou seja, o senso da pertença ao uno todo, o sentir que se é um momento orgânico da totalidade. No ser humano se reflete de algum modo o todo, assim como vice-versa, o homem se reflete no todo. Há aqui até uma visão, né, mesmo que talvez implicitamente não fosse bem assumido, de uma visão entre as quase que neoplatônica influenciando aqui esse pensamento romântico. Só que eu nunca li nada sobre isso, vale até a pena pesquisar. Assim, o gênio e a criação artística são elevados à expressão suprema do verdadeiro e do absoluto. No poeta, quer dizer, no artista, no finito, né? Natureza e arte se fundem junto e sobre o plano passional, não sobre o intelectual, se tornam fenômenos como, por exemplo, musicais, poéticos, teatrais, etc. O romântico nutre, além disso, um fortíssimo anelo, né? O sentimento de comparticipação, né? De necessidade da liberdade, que para muitos deles exprime o fundo operante de todo o ser. Quer dizer, a busca pela liberdade é o que está no fundo ou por trás de todas as ações dos seres, e o aprecio em todas as suas manifestações. E como eu disse, o romantismo não é simplesmente uma tentativa de superação do iluminismo, mas também uma consequência do iluminismo. Porque se por um lado o iluminismo era esse movimento de exaltação da racionalidade, da técnica e das luzes, e a sublimação da subjetividade e dessa
desse lado passional do ser humano, o romantismo ele surge como como eu disse, quase como uma consequência, uma válvula de escape, né? Desse sufocamento das paixões e desse gênio, dessa potencialidade da criatividade humana, né? A religião é, em geral, revalorizada no sentido de relações do humano com o infinito e com o eterno, e assim posta bem acima do plano ao qual o iluminismo a reduzia. E a religião, por excelência, é considerada cristã, embora compreendida de vários outros modos. Porque, como eu disse, apesar desses autores românticos fazerem esse trabalho de revalorização da religião, que havia sido quase que esmagada pelo pensamento iluminista, mas é uma religião que, apesar de ser uma expressão do cristianismo, é um cristianismo excêntrico, vamos dizer assim, né? Porque é quase uma mescla com elementos panteístas de uma religião pagã greco-romântica idealizada, né? Sobre a esteira, né? Ou seguindo esse movimento, a esteira ali no movimento, o elemento neoclássico, a agressividade é revisitada com a nova sensibilidade e ampliação idealizada. A característica essencial da forma de arte tipicamente romântica consistia na prevalência do conteúdo sobre a forma e, portanto, em uma revalorização expressiva do informal. Porque, como eu disse, para esses autores românticos, a forma era menos importante, entre aspas, do que o conteúdo, porque muitas vezes era a expressão bruta e visceral dessa possibilidade de manifestação do infinito no finito, né? Que é a obra de arte, quer dizer, a pintura, a literatura, o teatro, a escultura, são espaços, né, delimitações que são finitas, que são compactas, mas a partir delas, o gênio humano e a natureza, nessa perspectiva que é panteísta, ela consegue expressar-se de uma forma a simbolizar ou representar o infinito, que é Deus, numa perspectiva que é panteísta, porque assim como Deus cria do nada, né, ex nihilo, o gênio, né, essa potencialidade criativa do ser humano e a natureza também criam do nada e geram espontaneamente a vida, as paixões, os sofrimentos, etc. Né? Agora, o romantismo ele foi caracterizado pela saliência que em alguns sistemas filosóficos foi dada à intuição e à fantasia, em contraste com os sistemas baseados unicamente sobre a fria razão, como o idealismo ou a razão. E o idealismo é uma filosofia romântica. E daí ele parte finalmente para falar sobre isso que eu deveria tratar aqui, que era sobre o idealismo. Mas não vai dar, porque senão o vídeo vai ficar longo. Eu ainda tenho que tratar especificamente sobre alguns desses autores ligados ao romantismo. Tratar especificamente sobre o Goethe, o Schiller, o Hegel, o Fickelman, o da hermenêutica, que agora vamos esquecer o nome, que ele tentou, junto com um parceiro, né, traduzir para o alemão a obra de Platão. Agora vamos esquecer o nome dele, nem vou, acho que é Schleiermacher. Pronto. Lembrei, Schleiermacher. Aí, como disse, você tem o Holder, né? Eu acho que mais que poeta, mais que filósofo, foi poeta, mas aí não dá para falar aqui. Mas, em síntese, eu gostaria de destacar isso, de que o romantismo não foi simplesmente uma tentativa de superação do racionalismo, do iluminismo, mas foi também uma quase que consequência do iluminismo, né? Porque, enfim, né? Dessa tentativa tão brutal de silenciar as paixões, os instintos e essa potencialidade criativa da natureza e do gênio humano, desabrocha o romantismo nessas duas perspectivas dialéticas. Desse romantismo mais visceral, violento e irracional, o Tempestade em Ímpeto, aí com autores como o Goethe e o Herder, e um outro romantismo numa perspectiva, entre aspas, neoclássica, né? Com autores como o Schleiermacher, né? O Holder e vários outros.
Aí se cria esses dois polos que de certa forma demarcam não só essa produção filosófica, artística, romântica nesses primórdios da Alemanha dos anos de 1770 e 1780, mas lega uma influência definitiva ou definidora sobre, por exemplo, a intelectualidade e a produção filosófica aqui no Brasil no século XVIII, que é bom sempre destacar isso, né? Apesar de a gente acabar não encontrando uma boa bibliografia comentando sobre isso, mas vale a pena pesquisar. Então, pessoal, por enquanto é só. Supostamente no próximo vídeo eu continuarei destacando esses autores e tentando falar assim, de uma forma mais específica sobre alguns desses autores especiais, como Schlegel, Novalis, Schleiermacher, Winckelmann, Schlegel, o Goethe, porque assim é imprescindível para a gente pensar todo esse legado do romantismo e desse neoclassicismo que surge na Alemanha no final do século XVIII. Por enquanto é só, até o próximo vídeo. Eu não passei dos 40 minutos, já estou progredindo. Até mais, até breve.